Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula. E agora nós vamos aprender sobre uma das ferramentas mais poderosas do Excel, as tabelas dinâmicas. Ela nos permite resumir, organizar e analisar grandes volumes de dados de maneira rápida e eficiente, sem precisar de fórmulas complexas. Com apenas alguns cliques, conseguimos então criar relatórios visuais e personalizáveis. Então, vamos explorar como isso funciona. Estamos aqui com a nossa base de dados e a primeira coisa que precisamos fazer é selecionar os dados que serão utilizados para criar a nossa tabela dinâmica. E para isso, eu posso selecionar em qualquer local do meu intervalo de dados. Na guia Inserir, eu posso selecionar a ferramenta de tabela dinâmica e aqui eu seleciono o local que ela será criada. E aqui, pessoal, eu posso escolher se eu vou criar essa tabela dinâmica em uma nova planilha ou em uma planilha existente, tá? Nesse caso, eu vou manter a opção criar em uma nova planilha. Pressiono OK e assim o Excel acaba de criar uma nova planilha e também me trouxe todas as informações da minha base de dados. E se vocês notarem, percebam que aqui em cima ganhamos mais duas guias, uma que se chama Análise da Tabela Dinâmica e uma outra que se chama Design. E aqui, ao lado direito, nós temos os campos da tabela dinâmica. E os campos que podemos selecionar são os títulos dos meus cabeçalhos. E nesse momento eu vou criar a minha primeira análise. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção de datas, vou inserir em linha e o nosso preço vou inserir em valores. E percebam, pessoal, que aqui automaticamente o Excel ele me trouxe a opção de soma, tá? E também, olhando as nossas datas, ele também já me trouxe um agrupamento. Agrupamento esse que eu posso expandir de acordo com a minha preferência, tá? Eu posso abrir aqui, ó, por ano, trimestre, mês a mês, ou então exatamente todas as datas. E agora eu vou inserir esse campo de marca em filtro, o nome do vendedor também, e a filial eu vou inserir nesse campo de colunas. Então, galera, com esse primeiro modelo de tabela dinâmica, eu quis mostrar para vocês como é simples modelar os dados e também como é simples analisar em uma tabela dinâmica, tá? Muito diferente de você tentar analisar aqui na sua base de dados. Por exemplo, aqui nós temos 6.134 linhas, diferentemente aqui da nossa tabela dinâmica, onde conseguimos modelar e resumir todas aquelas informações. Então, nós vamos dar sequência aqui ao nosso aprendizado de modelagem da tabela dinâmica. Aqui na guia Design, é muito importante também, dependendo da sua apresentação, você selecionar um design um pouco mais atrativo, tá? Porque isso chama muito a atenção e mostra aí um certo cuidado com o seu trabalho, beleza? Outra coisa, nós podemos também formatar esses números, já que estamos falando de dinheiro, vou formatar aqui como moeda. Aqui também em design eu posso modificar os meus subtotais, totais gerais e também mudar o layout da minha tabela dinâmica, tá? Mas eu vou deixar aqui em formato compacto, mostrar todos os totais gerais e também os meus subtotais. E caso você utilize uma tabela dinâmica para apresentar algum tipo de informação, você pode vir aqui também em análise da tabela dinâmica. Aqui nesse botão de ações, você pode mover a tabela dinâmica e selecionar um local onde que ela melhor se enquadra ali no seu campo de apresentação, tá, galera? E vamos supor que com o passar do tempo você quer atualizar a sua tabela dinâmica. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, o que provavelmente você vai fazer? Você vai no seu sistema, vai extrair informações, ou então você vai continuar alimentando a sua base de dados, tá? Vou só exemplificar a situação. E agora você tem informações até a linha 6.144. Vamos até a planilha 1, onde que está a nossa tabela dinâmica. E aqui na guia Análise da Tabela Dinâmica, o que provavelmente você vai fazer? Você vai clicar em Atualizar tudo e percebam que nada mudou.
Por que que isso aconteceu? Se você selecionar em alterar fonte de dados, você vai perceber que ainda as suas informações estão até a linha 6.134. Então, a dica que eu passo para vocês é: vou cancelar essa ação, voltar aqui na minha planilha 1, que no caso é a minha base de dados, vou converter essa informação em uma tabela, tá? Vou selecionar qualquer modelo aqui. E aqui na tabela eu vou renomear. Vou colocar aqui, por exemplo, como base. Pressiono Enter e olha só. Toda essa base ela vai até a linha 6.144, correto? Se eu vier aqui agora na minha tabela dinâmica e alterar a fonte de dados para a base, pressionar OK, percebam que automaticamente as minhas informações já atualizaram, entendeu? Então, a partir de agora, todas as vezes que eu adicionar mais informações aqui na minha tabela, adicionei mais 4 linhas. Vou vir aqui na minha tabela dinâmica e vou atualizar tudo. E percebam que as minhas informações vão atualizando automaticamente. Então, a dica que eu te dou é: transforme o seu intervalo de dados em uma tabela e alimente a sua tabela dinâmica através da sua tabela, que você converteu ali o seu intervalo de dados. Tudo bem? E agora, galera, vamos supor que você queira aí criar outra tabela dinâmica a partir das mesmas informações. Existem duas possibilidades. Você pode selecionar todas as colunas que essa tabela dinâmica está preenchendo, fazer um Ctrl C e um Ctrl V. Perceba que você criou uma outra tabela dinâmica utilizando as mesmas propriedades da tabela dinâmica anterior, tá? Ou você também pode selecionar qualquer célula vazia, aqui na guia Inserir, selecionar a opção de tabela dinâmica e aqui você pode escrever o nome da sua base de dados, tá? Lembrando que aqui eu só renomeei como base. Pressiono OK e percebam que ele me trouxe aqui, ó, todas as informações atualizadas, tá? Então, aproveitando que eu já criei essas tabelas dinâmicas, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma análise um pouco maior. Eu vou tirar esses filtros dessa primeira tabela dinâmica. Também vou retirar essa opção de filial. E aqui na minha planilha 1, o que eu vou fazer? Eu vou extrair uma nova informação, porque nós vamos aprender a utilizar também uma nova ferramenta que se chama segmentação de dados. E já já vocês vão entender o motivo dessa nova coluna. Então, vou escrever aqui uma coluna de mês e ano. E utilizando a fórmula texto, eu vou extrair o nome do mês que está contido dentro dessa informação de data e também utilizando a fórmula ano, eu vou extrair o ano que está contido aqui. Agora, se eu atualizar todas as minhas tabelas dinâmicas, percebam que nós vamos adicionar o campo de mês e ano que nós criamos lá na outra planilha, tá? Então, vou atualizar tudo e percebam que essas informações foram adicionadas aqui na nossa escolha de campos. E ainda, modelando essa primeira tabela dinâmica, eu vou retirar todas essas informações, vou adicionar essa opção de mês e ano, porque assim eu consigo segmentar de forma muito mais visual, né? Organizar de forma muito mais visual essa primeira tabela dinâmica. Continuando, pessoal, vou excluir duas colunas, até mesmo para manter um padrão de uma coluna de distância, ó, das minhas tabelas dinâmicas. Vou organizar essa largura como 8,4, mantendo o padrão ali do Excel praticamente. E aqui, nessa tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essas opções e vou adicionar esse intervalo de filial aqui nas linhas. E para continuar com a nossa análise, utilizando as tabelas dinâmicas, eu vou modelar essa terceira tabela dinâmica por vendedor. Vou arrastar esse campo de vendedor aqui para as linhas e também o preço para valores.
E aqui, nessa tabela dinâmica que nós estamos analisando por vendedor, o que eu vou fazer? Vou clicar nessa seta, vou selecionar mais opções de classificação, vou deixar em ordem decrescente e vou selecionar essa opção de soma de preço. Pressiono OK e assim nós organizamos a nossa tabela dinâmica. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou vir nesse filtro de valores, vou selecionar essa opção de 10 primeiros, mas na verdade eu quero apenas os 5 primeiros, tá? Organizados por soma de preço. Pressiono OK e agora sim eu consigo resumir ali o meu top 5 de vendedores nessa tabela dinâmica. E agora, galera, vou utilizar essa tabela dinâmica aqui mesmo, eu vou criar mais 3 tabelas dinâmicas, tá? Nessa tabela dinâmica, eu vou alterar o nome do vendedor para marca. Aqui, eu vou alterar o nome do vendedor para modelo. E aqui também, eu vou alterar o nome do vendedor para estilo. E aqui, nessa opção de preço, eu vou clicar nessa seta, configurações do campo de valor, e vou alterar para contagem. E faço a mesma coisa aqui nessa tabela dinâmica de estilos, tá? E aqui também eu vou alterar a minha classificação e também vou resumir essas informações no meu top 5. E agora, para todas as tabelas dinâmicas, eu vou retirar esse total geral. E ainda, galera, nessa tabela dinâmica aqui, eu vou nesse campo de soma de preço, configurações do campo de valor, mostrar valores como e vou selecionar percentual do total geral. Pressiono OK e percebam que nós convertemos aquele valor em valor percentual, tá? E assim, galera, nós conseguimos modelar e resumir todas as informações da nossa base de dados. Olha só, aqui eu percebo que nos últimos 3 anos eu tive uma leve queda no meu faturamento. A região norte foi a região que mais faturou. Aqui eu tenho o top 5 dos meus vendedores. Eu também sei que a marca Kia representa mais do que a metade do meu faturamento. E eu também tenho as saídas por modelo e estilo de veículo. Você viu como as tabelas dinâmicas são poderosas para analisar grandes volumes de dados, diferentemente de analisar os dados brutos, beleza? Então, eu espero que vocês pratiquem. Pode utilizar todas as bases de dados que já utilizamos até o momento, desde a segunda aula até agora. Pode refazer, pode fazer, pode modelar da maneira que você entender. O importante é você praticar. E na próxima aula, nós vamos construir um painel interativo, também conhecido como dashboard, que vai permitir visualizar essas informações de forma mais clara e dinâmica, beleza? Então, até a próxima!